Olá, dando sequência aqui no nosso podcast junto com a convenção da Passo a Passo, nós temos aqui um empreendedor que deixa a unha das mulheres mais bonita, mas além disso, com um propósito bem maior, e durante o programa você vai saber como que funciona essa experiência da Bela Russa. Seja muito bem-vindo, Vinícius, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer enorme participar do podcast junto com vocês. E vamos falar um pouco sobre esse método que é tão diferente e as pessoas ainda não conhecem. E que quando as pessoas conhecem, existe todo um encantamento também. Exatamente. É verdade. Vini, pra gente começar, fala pra nós um pouquinho, conta pra nós de uma forma breve a sua trajetória. Bom, Rodrigo, eu sempre fui apaixonado, né, por empreendedorismo, por empresa. Meu pai sempre teve empresa, né? Na época que eu morava em Porto Velho, Rondônia, morei 10 anos lá. Na verdade, fui criado lá, né, apesar de ter nascido em Rio Preto. E eu sempre gostei muito dessa dinâmica de empresa, muda muito rápido, né? Sempre gostei muito de vendas. Então, eu sou um vendedor nato, sempre fui. E com 18 anos, eu tinha voltado de Porto Velho para São José do Rio Preto para poder estudar, fazer ensino médio aqui em Rio Preto. E aí, com 18 anos, surgiu a oportunidade, né, de eu montar o meu próprio negócio, que é o que eu sempre quis. Né? Até então, eu trabalhava na CIRP, aqui em Rio Preto, né? Fazia um ano que eu estava na CIRP. E aí, eu conversando com um primo meu, ele me falou de um negócio, né, que ele tinha uma distribuição de produtos para pet shop em Uberlândia e que o negócio era super bom, rentabilidade boa, né? E eu achei incrível o negócio. Eu falei assim, pô, bacana, tal. Na verdade, eu ainda não tinha 18, eu tinha 17 na época. E aí, com 17 anos, né, fui conhecer um pouco mais a fundo desse negócio, né? Meu pai tinha voltado já de Porto Velho e ele achou super interessante e falou assim, e aí, vamos? Eu falei assim, tô junto. Né? Ele falou, eu só não tenho mais aquele pique de menino. Meu pai falou, mas se você estiver junto Prepare-se, comigo... então. Falei assim, então vamos junto. E aí foi quando a gente... Né, aí eu fui para Goiânia, não conhecia nada, não conhecia ninguém. Né, só o meu único propósito mesmo era conhecer o mercado de Goiânia e abrir novas oportunidades de pet shops. Porque eu era distribuidor, então eu comprava e revendia. Comprava produtos, né, de pet shop e revendia. Até então, nesse início, era linha de cosméticos, profissional, para banho e tosa. Né? Então a gente começou assim. E aí eu fui... Na época não tinha GPS, então era um mapa. Então eu pegava um mapa e conforme eu ia andando, eu ia colocando os pontinhos no mapa. E aí foi assim, né? Porque eu não conhecia Goiânia, não conhecia nada, e foi crescendo. O negócio foi crescendo. E aí eu comecei a contratar representante, aí, né, passei a entregar não só em Goiânia, mas no estado de Goiás. Vi a oportunidade também de Brasília, que era 190 quilômetros de lá, e abri o mercado em Brasília também. Nossa. E aí, nessa época, que foi uma época mais difícil, porque eu ficava 15 dias em Goiânia, 15 dias em Brasília, né? Que eu tinha que dar esse suporte. Mas deu tudo certo, fiquei com a empresa durante 9 anos. E aí surgiu uma oportunidade para mim ir embora para a Austrália, que a minha irmã mora lá na Austrália. E aí eu decidi vender a empresa. Né? Até separei de um outro relacionamento que eu tava, e aí eu, né, precisava dar um dinheiro para ela, então eu falei assim, não, então vou vender a empresa, né? Vendo metade da empresa, outra metade fica com você, e aí tá tudo certo. E aí fiz isso. Mas nesse meio tempo, acabei conhecendo a minha atual esposa, que, né, a gente se conheceu, começou a namorar, e aí eu já não quis mais ir para Austrália. Aí eu falei assim, pô, vou ficar no Brasil. Né, vou ficar aqui e vou procurar alguma coisa para mim fazer. E aí, por um eventual problema de saúde da minha mãe teve um tumor na cabeça, e minha irmã mora na Austrália, e eu morava em Goiânia, e minha mãe mora em Rio Preto, que cuidava dos meus avós, que minha família inteira é daqui. E aí ela teve esse problema de saúde, e aí eu falei assim, mãe, eu tô aqui em Goiânia, né, vendi a empresa, não tô fazendo nada, então eu vou para Rio Preto aí, eu fico aí até a hora que a senhora tiver 100%, eu volto para Goiânia de novo. Né? E aí vim para Rio Preto, com esse propósito de cuidar da minha mãe. E aí, em Rio Preto, eu recebi uma proposta de uma empresa, uma distribuidora de produtos alimentícios, para mim cuidar de uma equipe,
né, para ser supervisor comercial, onde eu ia cuidar de metade do faturamento da empresa. Eu tinha 11 vendedores. E aí, pô, uma puta de uma proposta. Nunca tinha trabalhado, né, para nenhuma empresa, né, a não ser a CIRP lá no passado. Tá. Mas eu achei uma oportunidade legal para crescer profissionalmente, aprender, né, novas coisas, né, e ter uma hierarquia para mim poder obedecer ali, Sim. né, ter um gestor, Então eu achei super interessante e entrei nesse negócio. Minha mãe, graças a Deus, fez a cirurgia 100%, não teve sequela, hoje está super bem. E aí, nesse tempo também, minha mãe separou do meu pai. E aí é onde surgiu essa oportunidade. Falou assim, pô, preciso montar alguma coisa, minha mãe precisa de alguma coisa para, né, para ter com que se preocupar, porque ela tá ficando muito ociosa, né? E aí a gente com medo, né, depressão, porque tinha acabado de separar. E aí foi onde eu vendo uma matéria de uma revista e aí eu vi a Bela Russa lá. E achei super interessante. Não entendia nada de unha. Assim, sempre fui uma pessoa que admirei bastante unhas, né? Principalmente das mulheres. Sempre eu olhava bastante, né? Mas eu não entendia nada disso. E aí eu vi aquela reportagem, mas eu achei o método incrível. E aí foi onde eu decidi. Eu falei assim, vamos conhecer um pouco mais do método, né? E aí minha esposa, inclusive, foi a nossa cobaia na época. Então a gente foi para Goiânia durante 5 meses. Todo mês a gente ia para Goiânia só para fazer a unha, porque a unidade que tinha mais próxima era Goiânia, da Bela Russa. E a gente ficou apaixonado pelo método. E aí a gente acabou decidindo trazer para Rio Preto. Legal. Então, nesse momento, o que te inspirou de fato a trazer a Bela Russa para Rio Preto? A gente sabe que Rio Preto hoje é um dos maiores polos da saúde no Brasil, né? Certo. A gente conhece muito, eu conheço várias pessoas que vieram de vários estados para tratar de alguma coisa em Rio Preto. E o método russo, ele é muito isso, é muito mais um cuidado com a saúde da unha, né, com a saúde da mão, do que a estética a qualquer custo. Tá. Então eu acho que casou muito. Eu falei assim, pô, tô em Rio Preto, a cidade tá no ápice do crescimento. É uma das cidades que mais cresce no Brasil. A saúde aqui é fortíssima. Então, por que não trazer uma Bela Russa para Rio Preto? E aí foi onde deu esse gatilho. Ô, Vini, de trazer. agora só voltando um pouco com relação a essa gestão que você fez de uma empresa completamente diferente do que você tem hoje, mas assim, fala de um aprendizado que para você foi essencial lá atrás, nesse momento aí de ser gestor dentro desse outro ramo, para agora, que te ajudou hoje, sabe? Que fez essa ponte, né? Então, Lari, eu falo assim, eu acho que eu tive esses dois lados da minha vida, da época de quando eu tinha empresa para a época de quando eu fui empregado. Tá. Então, eu acho que esse lado, né, de um e de outro foi aonde me deu um certo estralo. Então, assim, quando eu tinha empresa, né, uma coisa que eu gostava muito e foi onde eu aprendi muito, foi em ouvir. Então, eu parava, escutava muito as pessoas. Às vezes eu estava no espetinho, sentava para conversar com alguém que eu nem conhecia. E a gente começava a trocar experiência, e às vezes a pessoa nem tinha negócio, nada, mas às vezes alguma coisa que ela me falava de uma experiência de vida, eu levava pro negócio. Então, assim, isso foi uma coisa que meu pai não me ensinou, e que eu achava que ele precisava ter mais, que era ouvir as pessoas, né? E eu acabei trazendo isso para mim, porque na época, quando eu estava com a empresa em Goiânia, meu pai era o meu mentor. E ele era uma pessoa difícil, que tudo que eu falava, ele achava que eu estava errado. Era muito da visão dele. Era muita visão dele e não tinha quem mudasse, né? Então eu queria mudar isso. E para mim mudar isso, eu tinha que mudar. Não adiantava eu ser mais um igual meu pai. Então isso foi uma das coisas que eu trouxe desse primeiro negócio, né? E que veio me ajudando no decorrer da minha carreira profissional. Perfeito. Falando da Bela Russa agora, né? Como você diz, vai além da estética, né? Mas ela traz um método inovador. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre esses cuidados que a Bela Russa tem, né? Além da estética. Qual é esse diferencial e como que ele tem sido hoje recebido pelo público? Porque a gente sabe também que não basta a gente trazer um produto diferente. Há necessidade de mudar uma cultura e de
fazer as pessoas tomar consciência do quão aquilo é importante para ela. Exatamente. Então fala um pouquinho para nós sobre isso. Esse daí eu acho que é o nosso maior desafio hoje, né? Como Bela Russa, eu acho que não só como Bela Russa, mas eu acho que é o maior desafio de qualquer empresário, até mesmo que tenha um produto que já é conhecido, né? O mercado, eu acho que ele está muito volátil, ele está mudando muito rápido. Só que o nosso desafio hoje como Bela Russa, né, como método russo, é justamente mostrar para as pessoas aquele cuidado que as pessoas não têm. Que é o quê? É o cuidado com a saúde das unhas. Então, assim, muitas pessoas ainda não entendem que você pode adquirir uma doença. Você pode, às vezes, até morrer por conta de uma infecção que você pegou, né? Então, a Bela Russa, ela trouxe esse método russo que, apesar de ter 55 anos de existência, tá no Brasil há 6 anos apenas, mas ela trouxe esse método para o Brasil justamente para ter esse cuidado a mais, né? Então, a gente até fala, né? Muita gente pergunta, fala assim, mas como assim sem alicate? Não tem como remover uma cutícula sem alicate. Vocês só empurra? Não é só empurra. Tem e eu posso te provar. tem Você fala pra como pessoa, sim. tem e eu posso te provar. Exatamente. Então, a Bela Russa pode provar que tem como remover sem o alicate. Então, hoje a gente utiliza um método que chama microdermoabrasão. Então, é um aparelhinho importado que foi feito até... Tem aparelhinhos no Brasil que você consegue comprar, porém o da Bela Russa ele foi feito sob medida. Eles quiseram copiar exatamente como é o aparelho lá das russas, porque quem trouxe esse método para o Brasil foi uma russa, que é a nossa professora, que é a Olga, da RNSA School, né, que também faz parte da franquia da Bela Russa. E eles trouxeram esse aparelhinho da Coreia do Sul. Então, assim, é um aparelhinho que ele faz uma espécie de esfoliação. É como se fosse um peeling mecânico, né? Então ele vai fazendo a esfoliação e com essas fresas a gente vai fazendo toda a remoção da cutícula. E por não ser um material de corte, por a gente não utilizar alicate, essa remoção ela não ativa seu sistema imunológico. Então a gente acaba desestimulando o seu organismo a produzir cutícula. Já o alicate ele faz o inverso. Quanto mais você corta, mais o organismo produz. Né? Então é um método de defesa do organismo por conta do corte. Então a microdermoabrasão ele já é o inverso do alicate. Então como vai desestimulando o organismo a produzir, a gente tem até uma durabilidade maior da cutícula. Então a cutícula ela fica mais bonita por mais tempo do que com o método convencional que geralmente as mulheres fazem toda semana. Né? Na Bela Russa, 21 dias, 28 dias, tranquilo. Maravilha. Perfeito. E com relação, Vini, às perspectivas para o futuro, vamos falar um pouco disso, né? Quais são os seus planos para o futuro da Bela Russa e como você enxerga a evolução do mercado de saúde e estética das unhas nos próximos anos? A gente, né, já pegando o gancho aí da pergunta anterior, por a gente ter esse certo trabalho de desenvolver o método, as pessoas não conhecerem, né? Então, assim, quando eu trouxe a Bela Russa para Rio Preto, o meu planejamento é que eu tivesse pelo menos 5 unidades no interior de São Paulo. Eu já de imediato eu sabia que Rio Preto não comportava tantas unidades, né? Então, baseado em pesquisa da própria franquia, hoje Rio Preto é no máximo 2, né? Mas a gente tem outras cidades em volta de Rio Preto que a gente tem projeto para poder montar outras unidades, né? Hoje, o principal desafio é levar o método para as pessoas conhecerem o que de fato a Bela Russa faz, né? Mas em 1 ano e meio que a gente está dentro de Rio Preto, eu acredito que, baseado no nosso planejamento, a gente está bem além do que a gente havia planejado. Então, hoje a gente está com, né, uma base de clientes bem grande. E a Bela Russa hoje, que para mim é o principal, a gente está tendo muita indicação. Então, eu vejo muitas clientes que chegam lá e agradecem por a gente estar em Rio Preto. E assim, eu tenho depoimentos, né, de pessoas que falam que a gente mudou a vida dela. Então, isso para nós é muito gratificante e, né, como a gente estava ouvindo na palestra, isso toca nosso coração e fala, putz, eu acho que eu estou no lugar certo. Né? Até porque você escolheu a Bela Russa devido a um propósito de
qualidade de vida, né? Exatamente. Então, quando você de fato vê que você está atingindo isso, então não tem como não ser gratificante. Exatamente. E sabe o que eu gostaria muito que você falasse? Porque assim, na nossa primeira conexão, né? A gente foi andando ali pela Belarus e você com todo o brilho no olho, aliás, muito brilho no olho, foi falando de tudo, de como você montou aquilo, de como você pensou e tudo mais. Uma das coisas que eu falo que você teve um aprendizado imenso, com certeza, do outro lado, né? Como não empregador, né? Mas como empregado numa empresa Sim. e tudo mais. Poxa, coisas que você queria ter ali que você não tinha, então não, na minha empresa, eu lembro você falando isso, na minha empresa vai ser diferente. Conta um pouquinho como que é a Belarus ali dentro, só para as pessoas irem imaginando e ficarem na expectativa de irem conhecer pessoalmente mesmo. Quando eu decidi montar o negócio, né, eu queria ser diferente. E o diferente não é o produto diferente, mas é o diferente em tudo, em todos os sentidos, em atendimento diferente, em estrutura diferente. Então eu queria ser diferente em todos os sentidos. Eu não estou ali só para agradar as minhas clientes ou só para servir as minhas clientes, mas sim para servir as pessoas que estão comigo ali dentro. Então, isso é uma coisa que eu sempre enfatizo muito para as meninas. Eu tento levar para elas o máximo que eu conseguir. Então, se hoje eu participo de uma rede de network igual a Passo a Passo, se eu participo de outra rede de network que tem que acordar às 6h30 da manhã, toda terça-feira para ter reunião, né? Passo a Passo, 6h30 da tarde tem que estar lá até às 9 da noite. Então, se a gente faz isso, não é simplesmente pelo negócio, é pelas meninas que estão lá dentro também. Porque elas se dedicam tanto para fazer, para entregar, para fazer o mais perfeito possível, e quando acontece alguma coisa, elas se martirizam, sabe? Elas acham que o erro é delas. Sim. Então, eu acho que eu, como papel de gestor, eu tenho que dar o máximo para fazer com que elas se sintam à vontade ali dentro, como se fosse a casa delas mesmo, porque sem elas ali, eu acho que eu não conseguiria entregar nem 1% do que a Belarus entrega hoje em Rio Preto. E você faz brilhantemente isso, te garanto. Obrigado. Vini, então agora falando da Passo a Passo, por que a Passo a Passo e como que ela tem ajudado nessa jornada da Belarus? Para quem ainda não conhece, eu converso com muitas pessoas que ainda não sabem o que é rede de network. E que eu ainda fico assustado. Eu falo assim, como assim você não sabe? Então, assim, empresários que ainda não sabem o que é isso, né? E quando eu procurei a Passo, foi justamente porque eu precisava levar esse método de uma forma diferente. E só com o marketing digital, só com o outdoor, só com a revista que a gente trabalhou junto vários meses, só isso daí eu não acreditava que não estava sendo suficiente. Então, eu acho que a Passo foi um passo a mais que eu dei, né, para tentar trazer de uma forma mais rápida e entregar para as clientes, para as pessoas de Rio Preto, o que de fato a Belarus faz. Então, por isso que eu quis entrar na Passo a Passo e para mim, cara, foi maravilhoso, foi sensacional. Eu tô na Passo a Passo tem acho que 7 meses, se eu não me engano. Se for ver em termos de investimento, eu já recuperei investimento já faz tempo. Mas mesmo assim a gente não para, a gente continua, a gente tá... Por quê? Porque aqui é movimento, é o tempo inteiro empresário novo, empresária nova, indicação, né? Da mesma forma que eu tento movimentar a rede indicando também. Sim. Então assim, cara, é muito bacana, é muito interessante. É uma vibe que isso era uma coisa que meu pai cobrava de mim lá no passado em Goiânia e eu nunca fui. E que eu comecei aí agora que eu falei assim, puto, por que eu não fui no Ele tinha passado? razão. E ele, na época, isso há 20 anos atrás, ele me cobrava. Ele falava assim, vai lá tem o pessoal da associação comercial, vai lá, tem os empresários lá que participam. Eu nunca dei valor nisso. Se eu tivesse começado lá atrás, hoje eu já tava tirando de letra isso. Mas não, tô começando agora, mas para quem ainda não conhece, a maior oportunidade da vida de um empresário é estar dentro de uma rede de network. Maravilha. Muito bom, Vini, muito bom. obrigado pela sua participação. Desejamos que a Belarus continue sendo um sucesso aqui em Rio Preto. Em breve quero ver novas unidades Com certeza. aqui na região, se Deus quiser. E parabéns por essa jornada sua, não apenas de trazer mais a beleza, né, para mulheres e também para homens,
mas também por você ter esse propósito muito bem aliado ao seu negócio. Muito obrigado, né? Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui junto com vocês e espero que a gente participe muitas e muitas e muitas mais vezes, né? Com 5, 6, 7, 8, 10 lojas no Se Deus futuro, quiser, amém. para poder tentar Vamos crescer, disseminar todo mundo esse junto. método Isso. que é totalmente revolucionário. Muito Obrigado, bom. viu? Obrigado você. Obrigada. E vamos ficando por aqui e daqui a pouco vamos trazer mais empresários para contar as suas histórias e assim inspirar pessoas. Até já!